Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo. Bom dia. Vamos para a nossa live de domingo, despertando a alma. Bom dia. Vamos despertar a nossa alma hoje. O corpo já acordou, mas vamos despertar a alma também. Nossa proposta aqui de todos os domingos, um momento. Bom dia, Tamires, seja muito bem-vinda. Espero que você fique aí, possa contribuir também aqui com a gente. Vamos, enquanto a gente ensina, a gente aprende. Então, estou muito feliz de você estar aqui, viu? Bom dia, mãezinha. Sejam bem-vindas, bem-vindos toda semana a nossa live aqui de domingo. O objetivo é que seja uma live curta, mas que seja uma live que te desperte para essa vida. Tá cheio de gente dormindo na vida, não um sono físico, mas um sono na alma, vivendo só no piloto automático, sem reflexão, sem consciência, sem direção. Então, a nossa proposta é que a gente possa trazer aí direção, vida e reflexão, sempre olhando para dentro, né? Sempre olhando para aquilo que nos cabe, para a nossa vida. E aí nós estamos na série. Acho que a Tamires não acompanhou as outras, né? Eu não sei, Tamires, mas quem entrou depois, muita gente acaba assistindo depois, eu deixo salvo no YouTube as lives. Nós estamos numa série, então sempre tem aqui um tema, uma sequência, e nós estamos numa série que eu chamei de menos estímulo e mais presença. Então nós estamos nessa série falando sobre esse tema, sobre o nosso mundo que nos leva o tempo todo para muito mais estímulo e menos presença. Qual é a importância dessa presença? Qual a importância da gente ter essa intenção? Porque senão o mundo vai nos levar o tempo todo para outros lugares. E aí na primeira live nós falamos sobre esse excesso de estímulo, né? Nós falamos exatamente sobre o mundo que a gente vive, o excesso de estímulo está nos desconectando de nós mesmos, nos desconectando do outro, nos desconectando daquilo que mais importa para a nossa vida, de acordo com os nossos valores. Na segunda live, falamos sobre o perigo de viver o tempo todo ocupados, fazendo, e esse fazer acaba nos levando nos faz perder, na verdade, a capacidade de estarmos presentes na nossa vida, de estarmos ali vivendo um estado de consciência, né? Que bom, Tamires, Vivian, eu não acompanhei, entrei de surpresa hoje que apareceu para mim, mas já me identifiquei com o tema. Coloquei até o fone de ouvido e caí aqui porque estou também pensando sobre isso. Não é por acaso. Não é por acaso. Fique aqui, é uma livezinha de 30 minutos, mais ou menos, só. Então, quando a gente começa o dia, o domingo, principalmente aqui, né? Claro que eu sei que a maior parte das pessoas está dormindo, né? Mas a minha proposta de domingo, 6h33, primeiro, a casa geralmente não acordou ainda, então é um tempo você com você mesma, eu comigo mesma. Saiba que quando eu falo aqui pra vocês, eu sempre digo, né? O ouvido mais perto é o meu, então eu também estou aprendendo, eu estou ensinando, eu estou me conectando com vocês, é propósito mesmo, né? Esse servir aqui com conhecimento, contribuindo para a transformação das pessoas. E eu já vou pedir que vocês compartilhem aí com mais pessoas, tá? Compartilhem essa live com mais pessoas para que a gente possa refletir, ter esse momento de qualidade aqui nessa rede que tem tanta coisa que não agrega em nada na nossa vida. Então, se a gente tem ali a possibilidade de 30 minutinhos de conectar com algo que vai gerar ali transformação, a minha proposta é mexer na terra do nosso coração, né? Às vezes o nosso coração ele tá endurecido, ele tá perdido, então a gente mexe um pouquinho nessa terra para poder receber algumas sementes e sementes de vida. E aí quando eu falo sementes de vida, vocês sabem que eu sempre conecto aqui a minha proposta, os meus temas, eles trazem
uma conexão entre ciência e espiritualidade. Então a gente também fala sobre espiritualidade. Que espiritualidade? Qualquer espiritualidade? Não. Uma espiritualidade cristocêntrica. A gente fala da palavra de Deus e eu trago aí os ensinamentos da Escritura Sagrada, como é que a gente pode conectar isso à ciência, como é que a gente pode conectar isso à psicologia, à ciência do bem-estar, tá? Então, tudo isso a gente vai conectando aí esses pontos, até porque a gente precisa beber da fonte que é milenar, né? A ciência, ela ainda é uma bebê perto da quantidade de conhecimento que tem ali nas escrituras. Então, a gente consegue conectar o que a ciência hoje já fala e já descobriu e já consegue comprovar cientificamente com aquilo que já estava escrito há milênios, né? Escrito aí há muito tempo. Então, a gente precisa considerar isso como uma fonte de vida. E aí, dentro do nosso tema hoje, então, fazendo esse resgate do objetivo dessas lives e dessa série que nós estamos, são 4 lives, hoje é a terceira live. Na primeira, como eu falei, falamos do excesso de estímulo que nos desconecta de nós mesmos. Na segunda, nós falamos sobre o perigo de viver o tempo todo ocupado nesse fazer, e isso também nos ensina sobre não estar presente, ou seja, a gente perde a capacidade de estarmos presentes. E hoje nós vamos falar sobre família. Vocês sabem que eu falo muito sobre o campo do trabalho, da carreira. Sou psicóloga organizacional, então estou dentro das organizações, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo líderes. Mas falar de família é algo que pulsa demais no meu coração. Então eu sempre falo isso, afinal o trabalho é uma esfera da nossa vida, não é a única. E nós somos seres inteiros, então nós precisamos olhar muito de perto para isso também. E vamos falar sobre esse lugar, né? Geralmente o lugar onde a gente aprende amor, onde a gente aprende se a gente vai só sobreviver ou só viver. Então a nossa base aí, a nossa família, os nossos relacionamentos. E aí por que eu vou falar sobre isso, né? Essa semana foi o Dia Internacional da Família, segundo uma data da ONU, né? Então essa data, ela veio como um pilar, na verdade, né, para conscientizar as pessoas sobre a importância dessa base para a sociedade, né? A estrutura familiar é base para a sociedade. Então, os relacionamentos, eles são um pilar fundamental do bem-estar. A ciência já comprova isso, a ciência da felicidade estuda alguns pilares que levam o ser humano a esse bem-estar, e relacionamentos positivos, ele é um dos principais pilares da saúde mental, saúde emocional, e não só os relacionamentos familiares, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre esse lugar. E aí, como nós estamos na live sobre mais presença, menos estímulo e mais presença, eu quero começar com uma pergunta que pode ser desconfortável. Vocês sabem que às vezes eu trago ali uma provocada. Eu brinco que eu faço palestra nas empresas, né? E eu brinco que eu não faço palestra motivacional. Eu não sei fazer palestra motivacional. Minha palestra é provocacional, entre aspas, né? Então, se eu levo as pessoas a refletirem, se eu levo as pessoas a olhar para dentro, é claro que isso pode ser incômodo, né, em alguma medida. Então, eu já aviso isso, porque pode ser incômodo, mas se está expandindo a consciência, gente, vale a pena. Esse é o meu objetivo. Então, não saia, fique aí, né? Mas eu quero começar fazendo essa pergunta provocacional, entre aspas, tá? E aí, quando a gente fala sobre família, a sua família tem sido um lugar de presença ou apenas um lugar de convivência? Porque são duas coisas diferentes. É super possível nós estarmos dividindo a mesma casa, o mesmo lugar físico, e ainda assim estarmos emocionalmente distantes. É muito possível morar na mesma casa, conviver, mas estarmos emocionalmente distantes. Então eu quero começar pensando sobre isso.
a sua família, o seu lar hoje, ele é um lugar de presença ou é um lugar apenas de convivência? Me digam aí. E se vocês buscam, se nós estamos buscando esse lugar de presença, ou se a gente está só ali no piloto automático da vida, só dividindo esses espaços. Porque hoje, os nossos vínculos, né? Assim, quando a gente fala de distração coletiva, uma das maiores vítimas, ou seja, o que é mais impactado pela nossa distração coletiva, pelo nosso automatismo na vida, ou piloto automático da vida, são exatamente os nossos vínculos, as nossas relações, a nossa família, a nossa presença de fato uns com os outros. Que o mundo está nos tirando de alguma forma. Então nós estamos hiperconectados digitalmente, nunca se teve tanto uma geração tão conectada, tão digital, um mundo tão digital e ao mesmo tempo um mundo tão emocionalmente desconectado dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, ou seja, conectado com o mundo inteiro. Olha que paradoxo. Nós estamos conectados com o mundo inteiro e desconectados dos que estão mais perto. E isso é muito sério. E isso é muito sério. É um tempo muito desafiador. Quem é pai e mãe de crianças que já nasceram nessa geração hiperconectada, hoje um dos maiores desafios dos pais é exatamente a parte do celular, a parte de estar ali hiperconectado, de digital, celular, videogame. E aí, falando de filhos, mas hoje eu quero falar com os pais mesmo. Os pais estão distraídos. Enquanto nós temos pais distraídos, nós temos filhos, sabe o quê? E é por isso que isso é muito sério. Por isso que isso é muito sério. Enquanto os pais estão distraídos, e eu não estou falando só da distração digital, estou falando de um mundo com muito estímulo. Inclusive um mundo onde o trabalho nos toma o tempo todo, não existe mais tanto esse limite de horário. Então, uma vez que a gente está hiperconectado no WhatsApp e o tempo todo a gente sai do trabalho, mas a gente continua resolvendo problemas, ou seja, não é só sobre a presença física, é sobre essa atenção que é o tempo todo colocada ali para outras coisas, para resolver problemas. Então, enquanto os pais estão distraídos, os filhos estão emocionalmente isolados, sozinhos. E aí, falando de relação matrimonial, os casais estão funcionando só como, gente? Como se nós fôssemos gestores de rotina. Nós somos gestores de rotina e não parceiros de alma. E em nossos casamentos, o nosso cônjuge, ele é o nosso parceiro de alma. E isso é um pilar muito importante para a nossa saúde mental. Os nossos vínculos, os nossos relacionamentos, que eles sejam relacionamentos de qualidade, não relacionamentos funcionais apenas. Ou seja, se funciona no sentido de estamos resolvendo a nossa rotina, estamos pagando conta, estamos deixando as coisas em casa acontecerem, não é só sobre isso. Será que nós estamos com nossa relação conjugal, com essa alma? Opa, tocou aqui o alarme. Será que nós estamos vivendo, olhando para o nosso cônjuge? Eu falo muito para mulheres, então vamos lá. Será que a gente está olhando para o nosso marido como um parceiro de alma? Ou ele é só um sócio ali na minha rotina? Um sócio nas contas da casa, um sócio para resolver os problemas da casa? Como é importante a gente pensar sobre os vínculos, gente. E aí, trazendo ciência, a neurociência e a psicologia, como eu já falei, elas comprovam, a ciência comprova, o ser humano,
não foi feito para viver sem vínculos seguros. Não estou falando de qualquer vínculo. Nós somos seres relacionais e nós não fomos feitos para viver sem vínculo seguro. O nosso sistema nervoso, ele se regula com conexão. Ele se regula com conexão humana. Sabe o que a ciência comprova, por exemplo? A ciência comprova que um abraço acolhedor, um abraço de verdade, um abraço ali de 40 segundos, ele reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Olha que coisa poderosa, olha que coisa simples. A ciência comprova que um abraço reduz o nível de cortisol, que uma relação aumenta uma sensação de proteção. E uma vez que aumenta uma sensação de proteção, isso gera uma segurança interna. Isso gera uma autoconfiança. Isso gera uma fortaleza emocional. E escuta emocional gera segurança interna. Então isso significa que saúde emocional, ela não nasce só do autocuidado individual. Cuidado com essa coisa de primeiro eu, segundo eu, depois eu. Cuidado com essa coisa de, não, mas a prioridade da minha vida sou só eu. E aí, à medida que a gente vai buscando, a mulher, ela tem essa coisa de buscar mais o autoconhecimento. Bom dia, paizinho. A mulher, ela tem essa coisa de buscar mais o autoconhecimento. Isso é maravilhoso. A mulher, ela é mais sensível para isso. Talvez menos orgulhosa do que homens, né? Que não buscam tanto. E isso é maravilhoso. A gente busca autoconhecimento, a gente busca mais autoconsciência, a gente busca esse processo. Mas, às vezes, isso corre um certo risco de nos colocar num lugar de individualidade que a gente tem que ter esse zelo. É só um olhar, um cuidado, né? Porque essa saúde emocional, o autocuidado é fundamental. Amai-vos uns aos outros como ama a si mesmo. Então, sim, nós precisamos desse autoamor, nós precisamos... Autocuidado é autoamor, é uma manifestação de autoamor, de amor próprio. Mas nós não podemos esquecer que a saúde emocional, ela não nasce só desse autocuidado. Nós precisamos cuidar da qualidade das nossas relações. E hoje, especificamente, a gente está falando da qualidade das nossas relações dentro da família. E especificamente estou falando dessa relação com o cônjuge, eu estou falando da nossa relação com os nossos filhos, quem tem filhos. Então, não basta ter um sucesso profissional para que nós estejamos aí felizes, completas. É muito possível, eu já vi pessoas com muito sucesso profissional e emocionalmente vazias, emocionalmente distantes das pessoas que mais amam, pessoas que estão ali dando o melhor para fora, mas será que estamos sendo o melhor para dentro? Será que as pessoas estão focando nesse interno, nessa relação íntima? Será que vale a pena eu dar o melhor só para o mundo se os meus não tiverem o meu melhor? Se os meus não acharem eu tenho uma validação do mundo inteiro? E aí os meus que mais convivem comigo não são as pessoas que me validam, que veem essa pessoa, né? A Tamira está colocando aqui, ó, Freud falava da coragem dos bem-amados, de como fica potente e difícil de manipular que está bem amado dentro de casa. Sim, todo ser humano, ele tem uma necessidade básica de ser amado. E geralmente nós somos amados dentro dessa relação, primeiro dentro desse núcleo. Então, eu tenho muito isso, assim, falando de mim, né? Muito como um valor na vida, né? Os que mais precisam falar bem de mim, digamos assim, né? São os que estão próximos de mim, porque conhecem o meu melhor, mas também conhecem o meu pior. Por quê? Onde gente, que geralmente a gente consegue ser o nosso eu mais verdadeiro, sem máscaras, né? Sem
sem esconder nada. Quando a gente está ali no nosso limite, estressada, irritada, e o nosso autocontrole já acabou ali. Então, geralmente, onde é que a gente, entre aspas, explode? Quando explode, né? Quando falta ali o autocontrole. Será que a gente explode com o chefe? Ou será que a gente explode com quem está perto da gente? Será que a nossa impaciência é mais com as pessoas lá no trabalho, com os amigos? Ou a impaciência acontece mais com o filho, com o marido, com a esposa? Por quê? Porque é onde nós temos esse lugar seguro. É onde nós estamos nesse lugar onde nós somos nós mesmos, nós mesmas. Então é muito importante que a gente consiga conectar com essa possibilidade de sermos o nosso melhor dentro de casa. E eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiador. Eu sei que, deve ter gente aí que pensa, porque você não conhece a minha família, é porque você não conhece o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. É porque você não conhece, não sabe como é difícil ter paciência, não sabe como é difícil suportar, digamos assim, né? Mas o mundo, enquanto para o mundo, né, geralmente a gente tá no ego, né, assim, esse ego da performance, do fazer, do excesso de estímulos, né, do excesso de resultado, a gente está desaprendendo a ser e a estar presente em essência. Tem uma série, inclusive, lá no meu YouTube que fala ego versus essência, tá? Fala muito sobre isso. O ego, ele é esse pra fora, a essência é pra dentro. É isso que tá dentro. Então, a gente precisa nos conectar com, será que nós estamos sendo mais essência ou menos ego? E se a minha essência, ela está sendo boa, bondosa, humilde, mansa? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou sendo o meu melhor para os meus? Quando eu digo para os meus, para aqueles que eu mais convivo. E aí eu quero trazer hoje, como vocês sabem, eu trago sempre um versículo para a nossa sabedoria aqui, conectar tudo. Então, não sei se você lê a palavra de Deus, não sei qual é a sua crença. Eu quero que você se conecte agora com essa palavra como uma sabedoria milenar, como algo que está ali, como uma palavra de verdade e como um manual de vida. Então, eu quero que você, se você tiver aí a sua Bíblia, pegue lá em Efésios. Eu já mostrei para vocês, né, gente? Minha Bíblia linda que eu ganhei, toda personalizada. Então, pegue Efésios capítulo 4, versículo 2. Se vocês tiverem Bíblia, acompanhem comigo. É um versículo bem curtinho, mas que eu vou conectar com tudo isso que nós estamos falando agora, tá? Quem escreveu foi Paulo, o discípulo tardio. Aqui já Novo Testamento, as cartas que ele está implantando às igrejas. Depois de Cristo, Cristo já ressuscitou, já apareceu para ele, já se converteu, então ele está escrevendo para as igrejas. E lá no capítulo 4, ele fala o seguinte, no capítulo 4, vou começar no versículo 1, eu ia ler o 2 e o 3, mas vou começar no 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço, ele está dando aqui uma instrução, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. A que fomos chamados? Presta atenção agora. Ó. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo para preservar. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse ponto. Sejam completamente humildes e dóceis, né? Ou mansos, aqui nessa versão mansidão, alguns falam dóceis, e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha a profundidade disso.
humildes, dóceis e pacientes. Tudo que a gente desaprendeu a ser nesse mundo hiperestimulado e veloz e rápido. Que a gente quer que seja rápido, nós somos impacientes, nós somos aceleradas, nós somos... Enfim, tudo que o mundo vai nos ensinando aí. O mundo não nos leva para a presença. Só que para buscarmos mais presença, nós precisamos desenvolver a escuta, a paciência e nós precisamos desacelerar o suficiente para enxergar esse outro. E aí talvez a gente esteja oferecendo, falando como pais e mães, né? Eu me conecto muito com isso. Às vezes a gente está ali tanto no nosso corre da vida que a gente está buscando oferecer para as nossas famílias só aquilo que o dinheiro compra, né? Não, porque eu estou no meu corre, porque eu tenho que dar o meu melhor para minha família, eu não quero que minha família passe por aquilo que eu passei. Eu trabalho muito para dar o melhor para os meus filhos e nós estamos sempre buscando oferecer para a nossa família aquilo que o dinheiro compra. E isso é muito genuíno. Só que quando a gente deixa de entregar, de oferecer aquilo que só a presença entrega, nós podemos estar correndo um grande risco de até ter crianças, né, os nossos filhos muito bem cuidados, um colégio bom, nada faltando no sentido externo, mas será que nós estamos emocionalmente conectados? Tem muito adulto, gente, vivendo dentro da mesma casa e se sentindo profundamente sozinhos. Tem famílias que estão convivendo, mas não estão se conectando. Não tem mais o olho no olho, não tem mais a escuta, não tem mais a presença. É tanto estímulo que o celular está sempre em cima da mesa, que não tem mais tempo de mesa. Começou, né? Não começou a tecnologia, né? Trouxe muito essa hiperconexão, mas não só a tecnologia das redes sociais. Teve até uma reflexão que eu achei bem legal, foi o Cortella, que foi num podcast que eu assisti do Mário Sérgio Cortella, e ele trouxe a questão da mesa, né? Na verdade, ele falou que desde que a criação do micro-ondas, quando começou antigamente, os nossos avós, acho que pelo menos na minha geração, eram os meus avós, não tinha essa coisa de almoçar na hora que quisesse, ou jantar na hora que quisesse, ou se alimentar na hora que quisesse, era na hora que estava pronto. Por quê? Né? Olha a lógica. Os meus avós, a minha avó, ela morava na fazenda, ela era aquela de barriga no fogão a lenha, a minha avó. Então, não tinha essa coisa de esquentar a comida em vários horários diferentes, né? Minha avó esquentava a comida ali no fogão a lenha, falando na fazenda, né? E todo mundo tinha que comer na mesma hora. Não tinha esse negócio de cada um por si, comer no quarto, comer olhando para a televisão. Não tinha isso, não tinha nem energia, quem dirá a televisão. Então, eram tempos preciosos, né? Assim, em termos de presença, em termos de relacionamento, em termos de conexão. As pessoas eram obrigadas a estar ali convivendo. E isso era maravilhoso, coisa que a gente está perdendo. A gente está se perdendo. Se nós não tivermos essa intenção de criar tempo de mesa, de criar momentos em família, isso vai morrendo, essa conexão, esse tempo, esse olho no olho. E aí, quando o Mário Sérgio Cortella falou disso, né, que do tempo do micro-ondas começou essa separação entre aspas. Porque aí cada um não come na hora que quiser, então um come primeiro, o outro come depois, e aí um come num canto, o outro come no outro, e aí começou esse distanciamento. Então a pergunta que eu quero que a gente saia hoje pensando é: como é que estão essas minhas relações dentro da minha casa? Será que eu estou buscando esse estado de presença, essa humildade, essa mansidão? Ou eu estou sempre impaciente? E não é falta de sentimento, né? O amor, é que ele está falando, suportai-vos uns aos outros em amor. Amor não é sentimento, amor é decisão. E às vezes ele está
ele está se esfriando por falta de presença. Está escrito também, né, na palavra, no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. E às vezes ele se esfria por falta de presença. Então, quando foi a última vez que você parou, que você ouviu, que você estava num tempo de mesa sem celular, por exemplo, né? Quando foi a última vez que você se preocupou mesmo de ouvir os problemas do outro, ajudar o outro, sem falar dos seus problemas, só com o estado de presença, com verdadeira atenção, com verdadeira presença, não pensando sobre o que eu vou responder, não pensando sobre quais são os meus problemas. Outra pergunta importante: mulher, será? Mulher, a gente está o tempo todo fazendo, funcional, querendo deixar a casa organizada, as coisas organizadas. Será que as pessoas que eu mais amo sentem a minha presença ou sentem mais a minha funcionalidade? O meu serviço. Então, quando a gente fala aqui de amor, né? A gente está falando de amor. Paulo está nos falando: suportai-vos uns aos outros em amor. O oposto do amor não é sentir ódio. O oposto do amor é a indiferença. É por isso que estado de presença é uma das formas mais profundas de demonstrar amor. Estado de presença. Com vínculos que são saudáveis. Vínculos saudáveis regulam as nossas emoções. E não é sobre uma família perfeita. Não precisa de família, de pessoas perfeito. Não existe uma família perfeita porque não existem pessoas perfeitas. Precisamos de pessoas mais presentes, precisamos de pessoas oferecendo afeto, oferecendo base, oferecendo estrutura. E para isso nós precisamos estar bem. E para estar bem, às vezes a gente precisa desacelerar. Às vezes a gente precisa buscar menos estímulo e mais presença. Para demonstrar amor, nós precisamos, porque esse excesso de distração, o excesso de distração do nosso mundo, o excesso de conexão com tudo que está fora, de hiperconectividade, de tecnologia, ele está empobrecendo os nossos vínculos. Quantas vezes a gente não vê nas mesas, em restaurante e tudo mais, a gente está ali o tempo todo só conectado ali com aquele celular e a gente não está conectado com a pessoa que está do nosso lado, na nossa frente, não tem olho no olho, não tem presença. A Lívia tá colocando: oi, Lívia, bom dia. Bom dia, sou amiga da Lívia. Minha irmã, essa questão da presença me fez lembrar de Maria e Marta, uma passagem que lembra o quanto Marta estava preocupada com cuidar da casa e Maria presente. Lívia, você precisa assistir a live do domingo passado, eu falei muito sobre isso, inclusive eu trouxe a passagem de Marta e Maria. Escuta a live passada, não foi por acaso que você falou isso, olha só como a gente está conectada, e nem sabia, né? Live passada, domingo passado, eu falei sobre isso, exatamente sobre estar fazendo, e não é sobre fazer errado. Marta não estava fazendo necessariamente uma coisa errada, não era vivendo em pecado, não tinha nada a ver com isso, era fazendo por um motivo justo até. Na cabeça dela era um motivo muito justo, mas Jesus estava convidando para outra coisa naquele momento, uma coisa só era necessária. E aí, como é difícil a gente ouvir nos tempos de hoje, com tanta distração, uma coisa só é necessária. Meu Deus, uma coisa só é necessária. Parece assim que não faz muito sentido. Mas essa tem que ser a nossa busca, né? E aí Jesus, falando dele, já que falamos sobre ele nunca teve assim essa pressa de amar, né? Para manifestar amor, ele parava, ele escutava, ele olhava nos olhos, ele curava. E essa conexão espiritual, ela não tem a ver com grandes discursos, tem mais a ver com... Não tem a ver com quão grande nós estamos sendo lá fora, gente. Tem a ver com a forma como nós estamos tratando as pessoas dentro da nossa casa. Não queira ser grande fora sem ser grande dentro. Primeiro. Trate isso primeiro como uma prioridade. Talvez a sua família ela não precise de perfeição, mas ela precise de mais presença, mais escuta, mais paciência, mais docilidade, mais mansidão, mais afeto. Tamires colocou, a Lívia colocou, que legal, vou assistir todas, estão todas no YouTube, tá, Lívia?
Segue lá, que aí vocês são sempre notificadas quando eu colocar os vídeos. Vivian Costa Psi, PSI, lá no YouTube. Tem muitas lives salvas lá, viu? Todo domingo, meu povo. 6h33 eu tô aqui. Lá nas lives eu explico por que 6h33. A Tamires colocou, também lembrei dessa passagem e eu me pergunto, quando eu tô no modo executor, qual é... E aí eu me pergunto, qual a melhor parte? Como posso trazer alegria para mim nesse momento? Muito bom, Tamires. Como eu posso trazer alegria, o meu melhor, estar bem, estar inteiro, estar presente, para que eu dê para os outros o meu melhor, né? E aí, pra gente finalizar, né? O que você sente? Sai com essa pergunta. O que você sente que precisa cultivar mais dentro da sua família hoje? Envie essa live para mais pessoas, para pessoas que você ama, que quer buscar relações com mais presença, com mais conexão, com mais intimidade. E aí, na próxima live, nós vamos finalizar essa sequência, menos estímulo, mais presença e esse convite mesmo para estarmos inteiros nas nossas relações, nas nossas conexões e para aquilo que verdadeiramente importa, tá? Então, vou deixar a live salva. Espero que essa live tenha feito sentido aí para vocês. Peço que compartilhem com mais pessoas. Eu deixo aqui no Instagram salva só 24 horas, né? No máximo 48 horas. Depois eu já subo lá para o YouTube. No YouTube a experiência é melhor, consegue assistir ali numa velocidade ajustada. E aí eu peço que vocês compartilhem com mais pessoas. Quero aproveitar também, gente, dizer que existe um grupo. Nesse grupo eu compartilho não só quando tem live, mas lembrando a vocês das lives, mais reflexões semanais, tá? Não é todo dia, mas ali pelo menos umas 2 reflexões por semana, 3. Convido vocês, se vocês tiverem interesse em ficar dentro desse grupo, se você busca mais uma vida com mais leveza, mas também com mais prosperidade, não a leveza como a ausência de responsabilidade, pelo contrário. Eu nunca me senti com tanta responsabilidade na minha vida e também nunca me senti tão mais leve conectando aquilo que tem propósito para mim, né? Ensinando, aprendendo, adoro compartilhar conhecimento, gerar transformação de vida. Saibam que eu tenho feito isso primeiro em mim e aí por isso que são reflexões que me transformam de alguma forma, penso que pode alcançar outras pessoas e eu amo transbordar aí na vida das pessoas, tá? Então, quem tiver interesse em ficar no grupo, ficar perto, fiquem lá, depois me manda aí uma mensagem que eu coloco vocês no grupo, eu mando aí o link para entrar no grupo, tá bom? Amém, Tamires, obrigada, Deus abençoe você e sua família, que sua semana seja muito abençoada, gente, uma semana abençoada para vocês, que essas reflexões de hoje possam gerar aí vida na vida de vocês, direção, reflexão e que vocês tenham uma semana também abençoada, cheia da graça de Deus, que suas famílias sejam abençoadas e que a gente possa estar conectadas com aquilo que verdadeiramente importa. Buscando mais presença e menos estímulo num mundo que sim, nos leva o tempo todo para uma hiperconexão, mas por que não vivemos aí uma vida que a gente não se amolda a este mundo. É quase uma revolução, né? Falar de mais presença e menos estímulo no mundo que a gente vive. Mas eu insisto nessa revolução de viver com mais leveza para que a gente possa viver melhor. Protegendo as nossas relações, protegendo também a nossa saúde mental e emocional. Amém, mãezinha? Uma semana com Deus no coração de todos. Amém, amém. Viu? Beijo, gente. Compartilha com mais pessoas se essa live fez sentido para vocês. Tchau.